E aí, galerinha do bem, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Sou a professora enfermeira Juliana Guiano e hoje nós vamos falar sobre o mercado de trabalho do cuidador e quais são as funções do cuidador, tá? Belezinha? Fica comigo aí, me acompanha. Bom, vamos lá então. Segundo o IBGE, o crescimento da população idosa tende a triplicar até 2050. Este dado associado ao aumento da expectativa de vida, fez com que houvesse uma grande busca, uma grande procura por profissionais cuidadores. E obviamente que a profissão aumentou e muito o seu quantitativo. Para vocês terem uma ideia, esse crescimento quantitativo da profissão do cuidador, ele cresceu 547% nos últimos 10 anos. É a profissão que mais cresce no país atualmente, tá? Por quê? Justamente por aquelas questões que eu te falei. Aumento da expectativa de vida, aumento da população idosa. Imagina, até 2050 a nossa população vai triplicar. Então, nada mais compreensível do que esse aumento, do que esse crescimento da profissão do cuidador, tá? Então, antigamente a profissão do cuidador ela era denominada como acompanhante, mas atualmente a profissão ela ganhou força, porque ela cresceu bastante e se constituiu um novo ator político. E é importante salientar aqui que o cuidador, antes de qualquer coisa, é importante que eu te explique que o cuidador tem as suas funções, que são diferentes das funções da enfermagem. O cuidador, ele cuida de pessoas idosas, ele cuida de pessoas com doenças raras, ele cuida de pessoas com deficiência e normalmente o que ele faz? Ele auxilia o paciente às suas atividades diárias, que é diferente do trabalho de enfermagem. Então o cuidador, ele presta serviços para pacientes com grau mínimo, com grau de dependência 1, Então, pacientes que, por exemplo, utilizam medicação por via oral e necessitam auxílio nas suas atividades da vida diária, o cuidador vai de boa, bem tranquilo. A partir do momento que este paciente já é um paciente de grau 2, de uma dependência maior, ou de grau 3, que é uma dependência ainda maior, ou que esse paciente ele necessita de medicações que não sejam só por via oral. Esse paciente, por exemplo, se ele necessitar de medicações injetáveis, administrações por sonda, por gastro, aí já é de competência da enfermagem. Tá? Então vamos deixar bem claro e vamos separar as coisas. Eu trouxe aqui um item importante que está no próximo slide, tá? Sobre a opinião do nosso presidente, que foi o presidente do Conselho Federal de Enfermagem, sobre o ponto de vista dele do cuidador, tá? Mas antes disso é importante salientar aqui que o cuidador está relacionado, ele não está relacionado com a enfermagem, como eu acabei de te explicar. Segundo o CONFEM, de acordo com o projeto de lei da Câmara 11 de 2016, que regulamenta a profissão de cuidador, aprovado pelo Senado, a profissão não interfere absolutamente em nada nas atividades dos profissionais de enfermagem. Então, uma coisa é profissional, os profissionais de enfermagem, outra coisa é o profissional cuidador. Aí eu te trouxe essa informação aqui, tá? Que é muito importante, que a profissão de cuidador ele já está regulamentado pelo nosso Código Brasileiro de Ocupações, que é o CBO, e ele já tem o número 516210. Sim, então ele já é considerado uma profissão e já é uma profissão regulamentada com este número que eu te passei agora, tá? Aqui, é importante salientar que esta mesma lei proíbe o cuidador de administrar medicamentos, como eu já tinha te dito, que não sejam por via oral, ou realizar qualquer procedimento de complexidade técnica. Tá? Então, o cuidador, eu já vou te passar quais são as atribuições do cuidador. Ele vai administrar medicação por via oral, auxiliar as atividades diárias do paciente. Agora, no que tange de procedimentos de curativos mais complexos, de administração de medicação que não seja por via oral, aí é da equipe da enfermagem, ok? Isso é só para ficar bem claro para ti, para que a gente não misture as coisas, para que a gente comece a separar e entender que o cuidador ele não pode exercer as funções de enfermagem, certo? Belezinha? E aí eu te trouxe aqui a título de curiosidade que o senhor Manuel Neri, quando presidente do CONFEM, que é o Conselho Federal de Enfermagem, afirmou que os conselhos sempre foram contrários à regulamentação da profissão de cuidador,
declarando defender que o idoso e pessoas com deficiência deveriam ser assistidos por especialidades da área da saúde, ou seja, por profissionais da área da saúde. Tá? Mas, como eu já havia te comentado, pacientes com grau leve, pacientes que têm autonomia, que têm dependência grau 1, que precisam apenas auxílios nas suas atividades diárias, o cuidador é a pessoa mais indicada. Um grau 2 de complexidade, né, um paciente de grau 3, aí sim, aí nós necessitamos realmente de cuidados do técnico de enfermagem e do enfermeiro. Só para que tu entenda que as coisas são bem separadas e são bem opostas. Não é que sejam opostas, elas se complementam, mas são coisas diferentes. O cuidador, ele segue os seus preceitos, ele segue as suas funções e a enfermagem as suas. Por que eu estou te dizendo isso? Porque muita gente confunde o cuidador como profissional da área da saúde, e não é. Quem são os profissionais da área da saúde? Na área da enfermagem, o técnico de enfermagem, o enfermeiro e ainda o auxiliar de enfermagem. Claro, nós temos o fisioterapeuta, como equipe da área da saúde, o médico, enfim, né, o nutricionista, cada um exercendo as suas funções, mas é importantíssimo que fique bem claro aqui para ti qual é a função do cuidador. Então, o que faz o cuidador? Bom, o cuidador, ele basicamente auxilia o seu cliente a realizar as atividades da vida diária, tais como promover a saúde mental, né, acompanhando o paciente em passeios, conversando, levando para pegar sol, ajudando em artes manuais, entre outras, tá? E é importante salientar também que o cuidador, ele precisa ter algumas habilidades, tais como, primeiro, paciência, atenção, muita atenção, né? Porque existem... O idoso, ele tem algumas sintomatologias, ele tem alguns sintomas que são atípicos, são diferentes das demais pessoas. Por exemplo, quando ele tem uma infecção, ele não vai apresentar febre, né? Normalmente um idoso com algum processo infeccioso, ele vai ficar sonolento e vai ficar sem fome. O idoso, ele não tem sono, né? Ele não dorme constantemente, ele não tem um sono de qualidade que nem uma pessoa mais jovem tem. Ele dorme menos. Então, quando o idoso ele fica mais sonolento, ele fica sem fome, te liga, porque esse idoso ele pode estar desenvolvendo um processo infeccioso. Então, é importante que tu tenha atenção a esses detalhes que eu vou te passar ao longo do curso. É importante que tenha muita responsabilidade, porque está sobre teu cuidado uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência, tá? É importante que tenha empatia, a capacidade de se colocar no lugar da pessoa e se manter sempre atualizados em relação às novidades na área da saúde, tá? Tranquilo? Onde é que o cuidador ele vai trabalhar? Ele pode trabalhar em residenciais, ele pode trabalhar em lares geriátricos, em clubes, em centros de acolhimento, no domicílio do paciente, em clínicas, em hospitais, ok? Em relação ao que eu te passei, eu quis frisar bem duas coisas importantes. Primeira, quais são as funções do cuidador, e segundo, que o cuidador não faz parte da equipe da enfermagem. O cuidador não ministra injeção, não administra alimentação por sonda, tá? Não faz procedimentos que são de uma complexidade maior, um curativo maior, tá? Então, o cuidador é para um idoso saudável, um idoso que ele precisa de ter alguém para auxiliá-lo nas atividades diárias. Auxiliar na alimentação, auxiliar na preparação de alimentos, auxiliar na higiene e conforto, tá? Essas são as funções do cuidador. Lembrando, uma profissão que está em desenvolvimento muito acelerado, em franco crescimento, certo, galerinha? Então, te aguardo no próximo vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Um beijo, até mais, galerinha. Deixa eu encerrar aqui. Tchau, tchau.